Ótima tarde para você, Parangolé, ótima tarde para todo o pessoal de casa. A partir de agora, então, é hora de falar de esportes aqui no Balanço Geral. Bom, e depois da polêmica envolvendo aí o gestor do Londrina, o Sérgio Malucelli, depois da derrota para o Operário, o Londrina dispensou 3 jogadores. Hoje, o Tubarão enfrenta o Figueirense, lanterna da Série B, e que também vive uma crise interna, talvez até maior que essa do Londrina. A partida está marcada para as 7h15 da noite lá no Estádio do Café. E o Mazola Júnior, terceiro técnico do Tubarão em 2019, tem a missão agora de livrar o time do rebaixamento. Quando nós chegamos aqui, nós falamos que a competição ela é dividida em 4 fases. E nós vamos iniciar amanhã a última fase da competição, que é subdividida também. Quando faltarem 5 rodadas, é outra competição. E nós já temos uma certa experiência. E nesses 2 últimos anos eu passei por essa situação também, tanto em 17 como em 18. Inclusive em 17 o número de jogos parecido com aqui. Lá foram 14, aqui serão 13. E infelizmente a meta que nós tínhamos para chegar nessa rodada, nós não conseguimos alcançar, principalmente com as 2 últimas derrotas. Já estou há muitos anos nisso aí, né? E já trabalhei em vários clubes, empresas. E para mim, foi um doping. Para mim, era um doping. E se eu fosse jogador, então, meu santo onofre. Eu adoro esse tipo de situações assim. De ser cobrado, de ser picado. E eu espero que meus jogadores, até hoje cedo, tivemos uma reunião, que o trabalho não foi bem essa, a pauta não foi bem essa, né? Nós fizemos um trabalho de vídeo hoje cedo, mostrando tudo de errado e tudo de certo que nós estamos fazendo, principalmente nos jogos que estiveram sob meu comando. E eu só coloquei essa situação para eles. Para mim, serviu como doping. Se eu fosse jogador, então, meu Deus do céu, amanhã eu dava com a cabeça na trave. Tá aí o Mazola Júnior comentando sobre essa situação do Londrina, né? Depois que o Sérgio Malucelli chamou os jogadores de porcaria, demitiu 3 jogadores e tá aí ele comentando sobre essa pressão que, na visão dele, é positiva para a equipe do Londrina. Para o duelo de hoje, a equipe ainda tem um desfalque do capitão Germano, que tomou o 3º amarelo e está suspenso. Em seu lugar, o volante Matheus Bertotto deve retornar aí à equipe titular. Mazola ainda confirmou que terá o retorno do atacante Paulinho Mocelin, que estava suspenso, e também do lateral esquerdo, o Breno, que entra no lugar do dispensado Juninho. E depois de vencer 2 jogos seguidos em casa, o Coritiba agora terá 2 jogos fora do Alto da Glória para se manter no G4. Hoje, 9h30 da noite, o Coxa enfrenta o São Bento, em São Paulo. Nos últimos 8 jogos fora de casa, o time paranaense não venceu nenhum. A gente está focado nisso, em melhorar o nosso desempenho fora de casa. Acredito que se a gente vier com resultados bons, positivos dos jogos fora de casa, vai facilitar muito a nossa campanha nessa reta final. Então a gente está bem focado, bem concentrado para poder melhorar esse desempenho e trazer os resultados para a nossa casa. Por que o Coritiba joga em casa de uma maneira e fora de outra? Por que não conseguiu ainda engrenar realmente fora de casa? Detalhes a serem analisados. Acho que a gente fez bons jogos fora de casa. Em alguns momentos a gente não teve um resultado que nós merecíamos, mas a gente vai estar focado, conversando bastante hoje e ainda amanhã antes do jogo, analisando bem o nosso adversário para poder fazer com que isso mude nessa reta final, porque vai ser importante na nossa caminhada em busca da nossa classificação. A gente ficou feliz, obviamente, com os resultados que também nos ajudaram. Óbvio que se não fizéssemos a nossa parte, não valeria de nada, né? Então, a gente observando esses jogos serve sim de lição para que a gente não seja surpreendido. Até algumas pessoas colocam aí como jogos mais fáceis, entre aspas, mas eu não vejo dessa forma. São equipes que têm bons jogadores, estão passando por um momento difícil, mas
vão brigar até o final para sair, né? Então tem uma certa pressão do outro lado por resultado também. Porém, tudo isso fica fora de campo. A gente tem que saber jogar o jogo, saber virar nessa situação ao nosso favor, para que a gente possa voltar com grande resultado desses 2 jogos. O Coritiba, então, brigando para permanecer na parte de cima da tabela. E além dos jogos do Coritiba e também do Londrina, hoje, 7h15 da noite, o Paraná Clube entra em campo pela Série B na Vila Capanema contra o Brasil de Pelotas. E o Operário também joga hoje, 8h30 da noite, fora de casa, diante da equipe do CRB. Atenção, usuários do transporte coletivo, beneficiários aí da gratuidade, vocês devem atualizar o cadastro a partir do dia 1º de novembro. A atualização cadastral será realizada no mês de aniversário do beneficiário, para que ele não tenha seu benefício suspenso. Novos usuários que têm o direito e que ainda não estão com o cartão devem também fazer o cadastro. Hoje, mais de 36% dos usuários do sistema utilizam a gratuidade. A atualização é importante para que o benefício seja concedido a quem se enquadra nos critérios da lei. Para a atualização cadastral, os usuários deverão apresentar uma cópia do documento de identificação e o CPF, comprovante de residência, laudo médico para comprovar a deficiência com amparo na legislação vigente ou ainda um laudo ou documento equivalente emitido pela PAI e um formulário de solicitação preenchido pelo usuário, que será disponibilizado no site do município ou no escritório da empresa concessionária. Lembrando que o passe livre é de uso pessoal e intransferível e se a sua utilização é por pessoa aí não autorizadas com prazo de validade vencido, acarretará a sua apreensão e também o descadastramento dos benefícios junto à concessionária. Bom, e chegou ao fim a taça da Federação Paranaense de Futebol Sub-23. Na grande final entre Nacional e São Joséense, melhor para o time de Rolândia, que no jogo de ida venceu por 1-0, na volta perdeu por 2-1, mas nos pênaltis o Nacional ficou com o título da competição. Com a conquista, o time se junta com o Toledo e também com Cascavel, o Futebol Clube Cascavel, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Mesmo estando na 2ª divisão e quase ter caído aí para a terceirona do Campeonato Paranaense. Inclusive, o Nacional de Rolândia irá disputar a Série D em 2020. Isso que trouxe alguma revolta aí de alguns clubes e também parte da imprensa que não concordam com o sistema adotado pela Federação Paranaense de Futebol. Um campeonato sub-23 disputado por apenas 5 equipes que vale uma vaga no Brasileiro. Enquanto os clubes que investem pesado para a disputa do estadual poderiam aí ter uma vaga a mais em disputa, o que poderia fazer com que o nosso campeonato ficasse cada vez mais pegado, mais disputado. Bom, mas apesar dos pesares, então, parabéns à equipe do Nacional pela conquista da vaga e também pelo título da Taça FPF. Amanhã tem rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, viu? O Grêmio recebe o Bahia em Porto Alegre, de olho no G4. O objetivo do Grêmio é entrar no G4. Depois a gente vê o que acontece durante o campeonato. A gente sabe que é difícil, tem muitos concorrentes aí, não só o título, mas para o G4. Mas o Grêmio jogou aí praticamente durante muito tempo com uma equipe alternativa. O Grêmio até pouco tempo estava disputando 3 competições. Tinha muitos clubes que estavam disputando apenas uma competição e hoje estão atrás do Grêmio. Então o Grêmio faz uma campanha espetacular no Brasileiro. E o nosso objetivo é buscarmos o G4. Então, degrau a degrau, jogo a jogo, vamos tentar buscar o nosso objetivo. Porta-Lupa, então, comentando sobre essa partida de amanhã pela Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Grêmio está na 6ª colocação com 41 pontos e são 2 apenas de diferença para o Corinthians, 4º colocado. Atenção, pessoal, tem mega promoção de pisos e revestimentos lá na Gafuri, viu? Todo estoque de cerâmicas, porcelanatos e revestimentos com preços especiais. As melhores marcas do mercado, com descontos a partir de 20%. E você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão, gente. Além dessa promoção incrível de pisos e revestimentos, a Gafuri ainda preparou preços imperdíveis em outros setores da loja. Confira aí. Argamassa quartzolite 20 kg AC3, piso interno cinza por apenas R$ 21,90 à vista. Balcão GAN
400 slim suspenso, mais quadro, espelho, apenas R$ 149,90 à vista. E tem muito mais para você, viu? Pontas de estoque a partir de R$ 7,99 o metro quadrado. Não feche o seu orçamento antes de conversar com a Gafuri. A negociação, claro que é garantida. Então liga agora mesmo, 3055-2696 e faça o seu orçamento. A Gafuri fica na rua Santos Dumont, 3701, próximo do ginásio de esportes Açudispan, em Toledo. Essa que é da nossa cidade, é de Toledo, são 10 anos de história e mais de 12 mil itens à disposição para atender obras de pequeno, médio e grande porte. Além de ser, claro, apoiadora do esporte aqui da nossa cidade. Parabéns a Gafuri, vá lá você também. Bom, por hoje é só, o Momento do Esporte volta amanhã, a partir do 12h50.